E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Nós vamos discutir a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Nós já comentamos, né, sobre o processo da crise de 1929 nos Estados Unidos, né, e as consequências dessa crise para o mundo de maneira geral. A Europa, sem dúvida, foi um dos locais mais atingidos por essa crise, né, que se tornou muito mais do que uma crise econômica, se tornando também uma crise política, uma crise institucional que leva, né, ao surgimento dos regimes totalitários. Então, pessoal, essa aula é muito importante que vocês façam a leitura do tema, né, para vocês poderem entender de forma mais ampla, né, o conteúdo, tá? Então não deixem de fazer a leitura, pessoal, tá? O vídeo não pode substituir a leitura, para vocês lerem e assistirem os vídeos para poder ter um conhecimento mais elaborado sobre esse processo, né? Esse processo que foi o avanço dos regimes totalitários lá na Europa, tá bom? Então não esqueçam de anotar, tá? Qualquer dúvida para mandar lá no Google Class, para que eu possa estar respondendo, e aí a gente ir conversando, dialogando, tirando essas dúvidas o quanto antes. Então vamos lá para a nossa... Pessoal, o desenvolvimento dos regimes totalitários na Europa, né, ele não pode ser compreendido sem se entender o contexto no qual eles surgem, né? Porque esses movimentos eles surgem em decorrência de uma série de fatores, né, que vinham se acumulando ao longo do final do século XIX, também no século XX, e que vão encontrar espaço naquela sociedade, né, naquele momento específico, ali entre as décadas de 1920 e até o final da década de 40, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vão encontrar o terreno propício para a difusão dos seus ideais e, consequentemente, ganhar o apoio popular que passaram a ter, né? Então, para isso a gente vai comentar um pouco aqui sobre esse contexto anterior, né? Que é um contexto marcado pela grande crise, né, do capitalismo de maneira geral, e ainda a crise especificamente do modelo liberal, né? E essa crise ela vem em diversas formas, mas principalmente se atendo à grande crise econômica de 1929. No entanto, pessoal, isso vem de antes, né? Antes desse processo, tá? Então veja, primeiro a gente tem a ascensão dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial e toda a destruição material que a Primeira Guerra ocasionou, né? Também as desilusões que a guerra trouxe, porque é um contraste muito intenso entre o período anterior à guerra, que era a chamada Belle Époque, e o período pós-guerra, que mostra aquela ilusão que a Belle Époque tinha, né, do progresso material, de uma vida regida, né, por, vamos dizer assim, de otimismo e tal, vem muito por terra quando a guerra explode e milhões de pessoas morrem, cidades inteiras são destruídas, economias inteiras simplesmente param. E isso colocava em xeque justamente esse modelo de vida, né? Onde tudo aquilo que havia sido pensado, né, pelo liberalismo lá no século XIX tinha chegado. E esse processo ele se aprofunda com a crise, né? Nós vamos ter a Europa, ela até vinha, né, graças ao financiamento estadunidense e tal, se recuperando ao longo lá da década, pelo menos nos primeiros anos da década de 20, né? Você vai ter a crise, né? Ela vai se dar justamente por esse retorno aos poucos da economia europeia, levando os Estados Unidos à chamada superprodução. Nós já comentamos isso. Então, os Estados Unidos ele exportava muito para a Europa, de acordo com que a Europa vai se recuperando da guerra, né? Começa a reduzir essas importações, passam a ter uma série de políticas de proteção econômica, o que reduz bastante a importação desses países em relação aos produtos europeus, levando, por exemplo, aos Estados Unidos também a uma superprodução, produção do setor agrário
e, consequentemente, a especulação lá do uh, que leva à quebra, né, da bolsa. Então, superprodução, a difusão do crédito e todo aquele processo, né, de especulação que faz com que as empresas supervalorizassem suas ações, enquanto que havia uma queda drástica no consumo, leva a chamada quebra da Bolsa de Nova York, e em decorrência disso nós vamos ter a chamada crise do liberalismo, também chamada de a Grande Depressão, né, tendo em vista que a crise ela trouxe incertezas, né, em relação ao futuro daquele modelo de sociedade. Né? Então, quer dizer, o liberalismo ele se tornava desacreditado naquele momento, em decorrência, né, do abismo no qual a economia mundial dos países liberais ela entrava logo após 1929, né? Isso na verdade despertou certos setores para alternativas, né? Outras vias possíveis. E é nesse contexto que você vai ter o surgimento desses movimentos que se opunham ao modelo liberal, porque naquele momento o liberalismo ele não conseguia dar resposta a toda aquela gama de questões e incertezas que havia naquele momento. Então, mesmo com a criação do New Deal, né, que já trazia justamente uma resposta a esse modelo, né, porque o New Deal, ele, na verdade, ele já é um modelo neoliberal, né, tendo em vista que pregava uma série de planos econômicos com a intervenção direta do Estado na economia para reduzir as consequências da crise, estimular o consumo, a produção e a retomada econômica. Então, quer dizer, o próprio liberalismo ele não conseguia dar conta da crise na qual ele havia se inserido. E é justamente essa incapacidade do liberalismo de responder a essas questões que dá margem para, nas sociedades, principalmente da Europa, que se encontravam drasticamente afetadas pela guerra, né, pela crise econômica e tudo mais, para as correntes que não eram, né, não estavam ali em alinhamento com o liberalismo. E aí você vai ter, de certa forma, de um lado, o socialismo soviético, que aparecia naquele momento como alternativa, tendo em vista que não sentia os efeitos da crise. Né? Então, enquanto o mundo capitalista afundava na crise econômica de 1929, a União Soviética apresentava crescimento industrial e econômico avançado, né? Como eu até falei, que você tem uma economia que vai rapidamente de uma economia majoritariamente camponesa para uma economia industrial em alguns anos, pelos planos quinquenais e tal. Mas essa alternativa ela era, claro, né, questionada principalmente pelos setores mais enriquecidos, né, pela grande burguesia europeia de maneira geral, e pelos setores mais conservadores, né, que temiam o avanço dessa ideologia e, consequentemente, a revolução socialista ocorrendo nesses países. E é dentro desse processo que surge, né, claro, os totalitarismos, no caso aí, o fascismo, né, o nazismo, né, que são regimes autoritários que trazem uma orientação mais conservadora, né, justamente em oposição a esse socialismo que se difundia naquele momento. Né? Então é justamente essa oposição aí que vai caracterizar esses regimes. Né? Não é à toa que o nazismo, o fascismo, são regimes que perseguiram, né, profundamente socialistas, comunistas e opositores de diversas ideologias. Então, quer dizer, se o liberalismo não dava a resposta, né, para a saída dessa crise, daquele momento em específico, você tinha essas alternativas. E o crescimento, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, de movimentos socialistas, de partidos socialistas, o crescimento da influência desses socialistas nos sindicatos gerava, de certa forma, uma sensação e um certo medo, né, de que nesses países viessem a ocorrer
revoluções semelhantes àquela que ocorreu na Rússia, né? Então, quer dizer, esses partidos, esses movimentos, muito deles, né, muito no caso do fascismo, do nazismo, eles ocorrem muito em decorrência, né, como uma resposta a esse avanço, né, como uma reação, né, dentro desse contexto, né, uma reação em grande maioria conservadora e ultranacionalista, né, em oposição, por exemplo, ao internacionalismo socialista, enquanto esses países defendiam, né, esses valores mais conservadores, né, ultranacionalistas e tal, você vai ter um socialismo que se expandia internacionalmente. Então, quer dizer, você vai ter uma resposta a esse processo. E é aqui que a gente entra, né, na grande questão. Então, o fascismo, ele é um movimento típico ali da Itália, né? Ele surge na Itália, característico daquele momento, e ele vem justamente desse contraste, né? De um lado, você tem o liberalismo, que não conseguia responder aquelas incertezas daquele momento, e aí quando eu falo de incerteza nós estamos falando de desemprego, de recessão econômica, de reconstrução, né, das cidades, de retomada da vida, tudo isso, de crescimento desses países, né, de soberania nacional, tudo isso o liberalismo não conseguia dar resposta naquele momento. E aí você vai ter, do outro lado, o totalitarismo. E aí quando você fala de totalitarismo, como eu falei, você está falando de regimes em que o Estado, né, ele assume um poder central total, né, por isso totalitarismo, o Estado ele totaliza o controle sobre os diversos aspectos. Então, se a ausência do Estado por meio do liberalismo ela não conseguia responder àquele processo, um Estado em que os setores são devidamente controlados e pensados seguindo esses planos, né, é, era uma opção. Era uma opção, no caso aqui, possível, né, dentro desse contexto. Então nós vamos ter o totalitarismo, a ascensão do fascismo, ele é uma consequência direta da Grande Depressão, da crise de 1929, que se nos Estados Unidos foi difícil, né, bota difícil nisso, na Europa, que dependia, né, em grande parte do investimento estadunidense, aí você tem uma economia realmente arrasada, com grande número de desempregados, né, com muitas dificuldades econômicas. Então, isso faz com que o nacionalismo, né, ele passasse a se desenvolver também, né, a ser incentivado em grande parte nessas sociedades. E esse nacionalismo, eu não estou falando apenas do nacionalismo do orgulho de ser parte dessa nação, não. Estou falando de algo realmente extremado, né? Em que você vai ter realmente grupos que vão pegar em armas, né, para defender esse tipo de ideologia. Então, essa ideia desse nacionalismo exacerbado, ultranacional, né, é também um fator que leva ao desenvolvimento do fascismo. É importante destacar aqui, dentro dessa lógica, né, o fascismo ele se encaixaria ali, né, naquele momento na Itália como uma ideologia que dialogava com a chamada extrema-direita, né? E aqui quando eu falo de extrema-direita nós estamos falando da grande massa, né, da alta burguesia, a chamada ultradireita política, né, extrema-direita política, que principalmente vai flertar com esses ideais conservadores e ultranacionalistas, né? Principalmente em oposição à esquerda socialista, né, internacionalista. Então você vai ter esse espectro político, né? E como a gente já falou, você vai ter uma perseguição ferrenha justamente a essa oposição, e essa oposição era em específico, né, a esquerda socialista, comunista, anarquista, que passa a ser duramente perseguida, né, tanto pelos grupos paramilitares que vão surgir ao longo da década de 20, como também pelo próprio Estado fascista, já quando o Mussolini chega ao poder.
Tá? Então, o fascismo aqui ele dialoga justamente com essa vertente do espectro político. Então, o Mussolini, ó, ele, né, chega, vamos dizer assim, ele passa a tomar fama a partir de 1919, né, quando ele passa a fundar os chamados fascistas de combatimento, né, que seriam, vamos dizer assim, né, organizações, entidades, né, que buscavam, né, de certa forma, a implantação desses ideais ultranacionalistas, né, apesar de terem algumas pautas um tanto quanto progressistas, né, naquele momento. No entanto, a trajetória do Mussolini era uma trajetória um tanto quanto ambígua, né? Ora, ele flertou ali com os socialistas, né? Quando escrevia colunas para um jornal, Avante, né? Que era de origem socialista e que o Mussolini foi expulso posteriormente por discordar de pontos fundamentais do partido do jornal socialista. E aí depois ele passa a flertar ora com o ultranacionalismo, ora com essas ideologias progressistas. No entanto, né, de acordo com que ele vai ganhando o apoio da alta burguesia, da direita mais conservadora, de setores do próprio clero, né, conservador, o Mussolini ele vai vamos dizer assim, definindo a sua ideologia e concentrando isso no surgimento do chamado Partido Nacional Fascista, né? O nome fascista, pessoal, tá ligado justamente ao fasci, né? Que a gente vai ver mais para frente, que é um símbolo de origem romana, né? E como o partido fascista, ele era um partido nacionalista, então eles vão buscar essa origem nacional lá nos romanos, lá no século I, II, em que você vai ter o fascio, né? Que é um machado com vários gravetos, né, que representava a autoridade e a ideia da união, da força e tudo mais. Eu vou comentar sobre esse símbolo. Então, o Partido Nacional Fascista ele é fundado com a liderança do Mussolini e a partir daí você vai ter uma organização, de certa forma, social que tinha como objetivo assumir o poder. Né? E aí você vai ter várias tentativas. O Mussolini vai primeiro participar das eleições, depois, aí no caso das eleições, eles não ganham nenhuma representação significativa, na verdade são até, de certa forma, passam praticamente despercebidos, né? Então, e o próprio resultado da eleição lá em 1919 já trazia uma certa um certo desconforto, tendo em vista que você tem um avanço grande, né, do Partido Socialista, que consegue várias cadeiras no parlamento, também o Partido Católico também consegue, e isso, de certa forma, não agradava muito os fascistas, tanto que eles vão partir para uma vamos dizer assim, um tom mais agressivo, né? À toa que você vai ter o surgimento das primeiras milícias, né, paramilitar, que surgem atrelados a esse partido fascista. Né? Então a ideia era o quê? O governo fascista, né, o programa de governo desse partido seria o quê? Um governo forte, né? Então centralizado na figura do líder, no caso aqui a gente vai ver o Mussolini. Você vai ter o ultranacionalismo, né? Vamos dizer assim, uma adoração e uma veneração maior dos símbolos nacionais, da identidade nacional italiana, e também o desenvolvimento político e econômico da Itália por meio do intervencionismo estatal. Basicamente seria esse programa, o programa fascista. Né? E aqui, claro que esse processo tem outros elementos que a gente vai comentar mais para frente, né? Como o corporativismo, que era o atrelamento das entidades sociais ao Estado, no caso, por exemplo, os sindicatos que passam a ser controlados pelo Estado, a censura e N fatores. Então, a priori, de maneira geral, você tem essa característica. Né? Então, um governo forte, centralizado na figura do líder, que no caso era o Mussolini, o ultranacionalismo como elemento, né? Característico, né? Claro que esse governo forte, eu estou falando de um governo realmente autoritário e tal, que tem censura e tudo mais, que persegue opositores e tudo, e o desenvolvimento econômico aí da Itália, principalmente por meio do Estado, por meio de políticas pautadas por esse Estado.
como eu falei, em decorrência da derrota do partido, né, nas eleições, o Mussolini então resolve organizar uma investida, né, militar, de certa forma, e em 1922 você vai ter a chamada Marcha sobre Roma, quando ele vai convocar os camisas negras, né, que era, de certa forma, as milícias fascistas, para desfilar, literalmente, né, ir até Roma para fazer uma espécie de golpe. Né? E aí, na ocasião, devido ao grande apoio, à grande quantidade e tal, digamos assim, a intimidação desse movimento, o rei, o então rei, né, o Vítor Emanuel III, ele convoca o Mussolini para fazer parte do governo, né, como primeiro-ministro. Né? E aí ele é nomeado em 1922 como primeiro-ministro da Itália. Né? Então, dentro de um governo parlamentarista, o primeiro-ministro é o chefe do governo, aí no caso é o Mussolini. E então a partir de 1922 que você tem o início aí do processo, né, que dá o tom, né, de certa forma, da política italiana como sendo caracterizada como um regime fascista. Então, a partir daí você vai ser o desenvolvimento e não só o desenvolvimento, mas a prática da ideologia que o Mussolini tinha desenvolvido nos anos anteriores, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre as características desse regime, né, lá na Itália, né, como é, porque lembre-se, né, existe a diferença entre a ideologia e a prática. Então, nós vamos ver como é que esse regime se estruturou, né, quais são as características, o que o Mussolini ele vai colocar em prática na Itália lá na década de 20, ok? Então, faça a leitura do livro, anotem suas dúvidas e aí, obrigado por assistir e até a próxima.